Segunda-feira, 23 de novembro. Mais uma semana a gente começa falando de uma criança, de um bebê. O Renodir tinha 1 ano e 4 meses, tem 1 ano e 4 meses e acabou sendo baleado, gente. Acabou sendo atingido por uma bala perdida em Jataizinho. Um homem armado passou para atirar no vizinho da casa dele, o Lúcio Mauro da Silva, de 29 anos, que morreu ainda no local. Só que aí esse bebezinho estava lá, brincando no quintal da casa e acabou sendo atingido por um disparo. A polícia já tem um suspeito da prática deste crime. Seria um homem que minutos antes tinha discutido com o vizinho desse bebê. E a partir daí, depois desta discussão, ele voltou numa moto e passou a disparar contra a vítima. A criança foi atingida porque estava no quintal da casa, um quintal com portão vazado, e aí, infelizmente, ela segue internada em estado grave aqui no Hospital Infantil, em Londrina. São 11h51. Eu vou direto a Jataizinho, onde está a repórter Laís Cardoso. Ela está em frente à casa onde tudo aconteceu e vai me trazer mais detalhes. Ô Laís, a princípio, quando me falaram, a criança estava no quintal, eu imaginei, como é que esse tiro pode ter atingido o Renodir dentro do quintal? Mas eu estou vendo aí que o portão é vazado, né, Laís? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. Exatamente isso. Nós estamos aqui na rua Santos Dumont, no conjunto Maria Júlia, aqui em Jataizinho. E nós viemos para cá justamente para tentar entender melhor essa história, conversar com os vizinhos, tentar falar com algum familiar, mas as casas hoje estão fechadas. O Oshima está mostrando aqui a casa da criança, essa criança de 1 ano e 4 meses que estava brincando aqui nesse quintal próximo àquela árvore. Do lado de cima, nós temos a casa do Lúcio Mauro, bem ao lado, que morava aqui, e a casa também está fechada por conta de toda essa situação. Agora, o que eu ouvi de relato de quem é vizinho aqui, Juliano? Eles disseram que estava acontecendo um churrasco. Tinham algumas pessoas aqui na casa e parecia tudo tranquilo. Logo em seguida, começou uma discussão entre esses homens, o Lúcio Mauro e o homem suspeito de praticar esse crime. Esse homem, então, foi embora, disse que voltaria para se vingar e que voltaria armado. O Lúcio Mauro parece que não acreditou muito nessa situação e ficou aqui, Juliano. O Oshima está mostrando ali o poste onde o Lúcio Mauro estava parado. Ele estava ali, continuou conversando com esse homem por celular, brigando, mandando mensagem, ligando, e o homem retornou. Ele chegou de moto, então, com um outro homem que estava pilotando essa moto. O atirador estava numa garupa e ele, inclusive, chamou o Lúcio Mauro, que saiu correndo. E o que ele fez? O Lúcio Mauro saiu correndo por aqui, Juliano, e passou em frente ao portão onde essa criança estava. E como esse homem estava efetuando vários disparos sem se preocupar com quem seria atingido, essa criança acabou sendo atingida. E logo em seguida esse homem, a vítima, de 29 anos, saiu correndo e acabou morrendo naquele terreno que o Oshima está mostrando. Inclusive, Juliana, a gente tem uma matéria completa sobre esse assunto que a gente acompanha a partir de agora. Nas paredes dos imóveis, as marcas do horror. Buracos provocados pela rajada de tiros que matou Lúcio Mauro da Silva, de 29 anos, e deixou o pequeno Renodir Alexandre Custódio em estado grave. De acordo com o tio da criança, a confusão teria começado por causa de uma briga fútil entre o atirador e a vítima fatal. Minha cunhada estava com meu sobrinho, brincando no quintal, como ele é uma criancinha pequena, estava brincando no quintal. E na casa de baixo tinha um moço. Desceu um carro meio rápido. Nisso que ele desceu meio rápido, o moço da casa de baixo gritou: passa devagar aqui que você vai acabar atropelando uma criança, inclusive meu filho. Esse moço voltou com o carro e falou para ele: você está falando demais, eu vou te matar. E saiu com o carro, mas aquilo ninguém imaginava que ia acontecer. Aí ele voltou com a moto, esse menino que ameaçou, que era o menino que estava com o carro, voltou com a moto e já voltou atirando. Só que ele voltou atirando e ele começou a dar tiro antes de chegar na casa que era para ele dar o tiro, que foi na casa de cima, e foi onde que pegou, atingiu meu sobrinho. Desesperada, a mãe do garoto ainda pediu para que ele parasse e chegou a correr no meio da rajada de tiros para resgatar o filho, mas já era tarde. Renodir foi atingido no abdômen
e trazido de helicóptero até o Hospital Infantil de Londrina, onde passa por cirurgia. Num primeiro momento, ele foi levado até o Hospital São Camilo de Jataizinho, mas precisou ser transferido para Londrina, assim como Lúcio Mauro da Silva. Ele foi trazido de ambulância até o Hospital Evangélico, mas teve uma parada cardíaca e morreu pouco depois de dar entrada no hospital. A moto utilizada no momento do ataque foi encontrada abandonada. A polícia continua trabalhando para encontrar o assassino. Instantes depois, nossas equipes realizaram diligências e conseguiram lograr êxito na localização da motocicleta, a qual supostamente teria sido usada pelo elemento. Esta motocicleta foi entregue junto à Polícia Civil, a qual muito provavelmente vai instaurar um inquérito policial para apurar a real autoria desses disparos e também a motivação. Revoltada, a família do pequeno Renodir torcia apenas pela recuperação do menino. Tá todo mundo derrubado, né? Acertou um anjo, uma criancinha de 1 ano e 3 meses inocente, que não deve nada, não tem o porquê ter acontecido isso com ele, né? Estamos aí agora esperando, entregamos na mão de Deus para ver o que vai ser o destino da criança, né? A gente segue acompanhando essa história e o Renodir ainda está internado aqui no nosso hospital infantil. A informação que a gente tem num boletim médico divulgado no início da manhã é que o estado de saúde dele é muito grave, tá? A situação realmente inspira muitos cuidados. Só que a Laís, antes de seguir para Jataizinho, passou por Ibiporã, porque é o delegado Vitor Dutra que responde também pela investigação dessa história. Ô Laís, a princípio, o homem apontado como aquele que teria tido a discussão com o vizinho que acabou morto, é o autor deste crime. Mas a polícia evita falar em nomes até que consiga ter mais elementos de tudo isso, né? Isso, Juliano. Até a polícia está tentando entender essa história, também está colhendo depoimentos das pessoas que acompanharam essas cenas. Então, eles estão atrás dos dois. Do homem que estava na garupa, que é o acusado de praticar esses disparos, que seria a mesma pessoa que teve essa briga aqui na rua, e também o homem que estava pilotando a moto. Inclusive, o delegado disse, né, por ser um crime que envolveu uma criança, toda essa situação, a polícia, o efetivo todo está atrás desses dois homens. Eles já têm uma identificação, mas preferem não revelar os nomes para não atrapalhar até mesmo as investigações. Mas eu conversei nesta manhã com o doutor Vitor Dutra e agora a gente acompanha. Na fuga, esses dois indivíduos que teriam participado dessa ação criminosa, eles teriam deixado a motocicleta cair, né? Entraram para dentro do matagal. A polícia fez busca lá no local para tentar capturar eles no local, mas não foi possível. E agora a equipe, inclusive, nesse momento de investigação da delegacia de Ibiporã, está lá na cidade de Jataizinho para que a gente possa trazer as pessoas, formalizar, identificar os autores e pedir as prisões dos envolvidos nesse fato. O que chamou a atenção foi esse disparo, né, que foi acidental, vamos dizer assim, numa criança. Isso agrava o crime? Que tipo de crime que esses homens podem responder? Veja, eles podem responder tanto pelo homicídio como por uma situação de tentativa de homicídio contra a criança, né? Tudo depende das investigações, do desenvolvimento das investigações, né? Primeiro tem que entender melhor ali a dinâmica dos fatos, para que a gente possa tomar a decisão de por que crimes eles irão responder. A gente pede que ajude, colabore com a polícia, que faça denúncia através do 190, do 97, para que a gente possa ter as informações, conseguir colaborar com nossas investigações e a gente conseguir, o quanto antes, prender esses criminosos. É o que a gente espera, né? Até porque a gente vê essa história aí, a gente lembra tragicamente da história envolvendo a Luana, aquela menina aqui de Londrina, 9 anos de idade, que acabou morrendo semana passada, depois de ser atingida também por uma bala perdida durante uma festa, né, um chá de cozinha, na casa do ex-padrasto dela. Nesse caso, o Renodir, repito, está internado, o estado dele é grave aqui no nosso hospital infantil, está recebendo todos os cuidados que ele precisa nesse momento, a família obviamente está desesperada. Até porque, Laís, é importante dizer, né, a exemplo do que aconteceu com a Luana, o Renodir estava dentro de casa e a gente reforça aquilo que a gente tem dito sempre. Não tem lugar mais seguro, nem dentro da casa da gente. Aí, às vezes, você que é mãe, né, Laís, fala para tua filha, não vai brincar na rua não, que é perigoso, fica aqui no quintal. A Luana, semana passada, foi atingida dentro da casa. O Renodir foi atingido no quintal da casa. Não sei mais o que fazer para dar segurança, onde deixar os nossos filhos brincarem, Laís.
Exatamente, Juliano. E são dois casos muito parecidos. A partir de uma situação, né, que as pessoas estavam reunidas, depois chega alguém que não tem nada a ver com a história, acaba efetuando esses disparos. E a criança, como a gente contou aqui logo na abertura, né, ela estava brincando debaixo de uma árvore dentro de casa. Então, realmente é uma situação que não tem como a família prever o que vai acontecer. É claro, né, as pessoas são cuidadosas, deixaram a criança para o lado de dentro do portão, mas ninguém espera que alguém chegue, efetue tantos disparos, não se preocupe com quem está na rua, e foi exatamente isso que aconteceu. Então a gente torce, né, aí pela recuperação dessa criança, porque no caso da Luana, infelizmente, foi um desfecho muito trágico, e eu até conversei com a família, é muito difícil passar por esse tipo de situação, né, Juliano? A Laís está me chamando de volta a Jataizinho lá, onde o Renodir, gente, esse bebezinho de 1 ano e 4 meses, acabou sendo baleado no final de semana. Ele estava em frente à casa, o Lúcio Mauro da Silva, de 29 anos, vizinho dele, era o alvo dos tiros, só que aí, de repente, como o portão era vazado, um dos disparos atingiu esse bebê que está internado em estado grave aqui no Hospital Infantil de Londrina. A Laís Cardoso está em frente à casa e ela tem prioridade absoluta, até porque a nossa equipe vai atrás de onde a notícia acontece. Aqui, a gente não faz jornalismo só em Londrina, não. São mais de 40 cidades junto com a gente. Laís. Pois é, Juliana, a gente está aqui em frente à casa do Lúcio Mauro e a esposa dele, a Gislaine, chegou aqui e pediu para falar com a gente sobre toda essa situação. Você ainda está se recuperando de toda essa tragédia, mas fez questão de falar porque está pedindo justiça, né, Gislaine? Boa tarde. Boa tarde. Então, moça, eu quero justiça. A coisa que eu quero agora é justiça porque ele destruiu uma família. Eu tenho um neném de 1 ano e 6 meses. Né? Pede pelo pai, estava lá no caixão pedindo pelo pai. Ele veio aqui no portão da minha casa, o rapaz que fez isso com ele, né? Eu pedi para ele. Eu falei para ele que eu tinha 2 crianças dentro da minha casa. O que ele fez? Eu na minha cara, ele falou assim: não, moça, de boa, de boa. 2 vezes ele falou, questão de meia hora, ele veio e tirou a vida do meu esposo e de um bebê que não tem nada a ver com isso. Né? O bebê está no hospital, está se passando, né? Tá se recuperando, mas... Meu Deus, eu quero justiça. Eu sei quem foi, eu vi eles atirando no meu esposo. Minhas 2 crianças também assistiu isso, então eu quero justiça. Ô, Gislaine, você já conversou com o delegado, já entregou todas essas provas também? Então, no sábado eu fiz um boletim de ocorrência e hoje eu estou indo lá também para poder fazer isso e vou estar entregando o celular do meu esposo para ele. E eu quero justiça. Eu quero justiça, eu quero mesmo, porque ele tirou a vida de um pai de família. Do pai de família, e agora aí, ó, vou ter que ficar como? Né? Pode perguntar, Juliano. Juliano quer fazer uma pergunta. Pode perguntar que eu passo para ela. A informação que a gente teve é que um pouquinho antes do crime, os dois teriam discutido. O autor do crime e Luiz Carlos, o marido dela. Ela sabe por que é que foi essa discussão? Eles já vinham discutindo de algum tempo, foi só no domingo. Qual seria o motivo dessa briga toda? Ô, Gislaine, o que... essa discussão que teve assim esse desfecho tão trágico, né? Você sabe por que eles começaram a brigar? O que aconteceu? Então, ele veio aqui e falou pro meu esposo que tinha uma pessoa querendo matar ele. Aí ele queria saber quem que era essa pessoa que queria matar ele. E o rapaz falou que não ia falar. Então, no caso, quem que queria matar ele? Era o própria pessoa. Mas o que iniciou toda essa discussão, você não sabe? Eu não sei. Eu sei que começaram a discutir em frente da minha casa, depois foram para celular, você entendeu? Aí eu sei que os 2 vagabundos veio aqui e tirou a vida do meu esposo. Do meu esposo, eu tenho criança, né? Do mesmo jeito que eu tô sentindo uma dor, eu quero justiça pela dor que eu tô sentindo e pelo meu filho. Ele deixou 2 filhos. 2 filhos, então eu quero justiça. Gislaine, muito obrigada por conversar com a gente. Juliana, ela ainda está se recuperando da situação, vai conversar com o delegado agora à tarde e a gente segue acompanhando aí toda essa situação, né, para tentar entender o que motivou esse crime e a polícia segue em busca aí desses 2 homens que estavam na moto. Eu volto com você.